Olá a todos, aqui quem fala é o professor Flávio, e a aula de hoje tem como objetivo único trazer informações atuais sobre a pandemia coronavírus. Bom, primeiramente o que eu gostaria de comentar com vocês, que é uma leitura desse artigo, um artigo de revisão sobre a doença coronavírus, publicado em 13 de março de 2020, então é um artigo extremamente atual e traz informações importantíssimas para que nós compreendamos toda essa doença e o porquê que se tornou uma pandemia. Prometo de forma alguma apresentar informações minhas neste momento. É apenas a leitura, a explicação deste artigo, ok? Então vamos lá. Até por mérito todo desse pesquisador, desse cientista que sozinho escreveu esse artigo e tão rapidamente publicou. Primeira coisa, então, a introdução do artigo, ele vem trazendo as informações deste vírus. Ele comenta a seguinte coisa, seguinte informação. Esse vírus, ele é um vírus que já era conhecido entre nós. Esse vírus que a gente hoje intitula Covid-19 é que, na verdade, é um novo vírus Covid que surgiu no ano 19, tá? No ano de 2019. E esse é o termo popular, mas o termo científico dele é SARS-CoV-2. Por que que ele é SARS? SARS é uma sigla para Síndrome Respiratória Aguda Grave. CoV-2, que é do coronavírus 2, tá? A gente vai ver mais para frente no artigo. Ele é uma mutação do vírus corona que nós já conhecíamos. Aqui está apresentando o vírion, tá? Desse vírus, ou que a gente também pode chamar de partícula viral. E ele se espalhou rapidamente, né, pelo mundo, mas ele originou da cidade de Wuhan, da província de Hubei, na China. Ok? Até, segundo o próprio artigo, até 5 de março de 2020, haviam 96 mil casos confirmados da doença causada pelo coronavírus, tá? 2019, Covid-2019, e 3.300 mortes relatadas. Felizmente, né? Aqui então está a cidade, a província de Wuhan. Tudo surgiu, o início foi aqui, ok? Na China, e aí se espalhou pelo mundo. Esse mapa justifica o porquê que se tornou uma pandemia. E aqui as informações que eu informei, e felizmente, crianças, elas são as menos afetadas. Até o presente momento, 5 de março, não havia qualquer registro de morte de crianças. E a parte do histórico? Bom, aqui está de novo a partícula viral, o coronavírus, o vírion dele, e ele é um vírion envelopado, ele possui no seu material genético à base de RNA, polaridade positiva, ele possui suas espículas, tá? Que são essas proteínas mais externas. Essas espículas têm como objetivo reconhecer o grupo de célula-alvo, ok? E só para vocês terem uma ideia, a gente já tinha um relato de 4 tipos diferentes de coronavírus, tá? E esses 4 tipos diferentes de coronavírus, eles já infectavam nós, seres humanos, e causavam leves doenças que atingiam o trato respiratório, ok? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, nós temos 2 relatos de infecções causadas por coronavírus até o presente momento, antes do Covid-19. Um foi em 2002, 2003, que um coronavírus pegou, derivado, tá, originário aí de morcegos, ele pegou e começou a infectar um tipo de gato silvestre, numa província da China, e ele causou aí a infecção, a doença em algumas pessoas. Nesse momento, ele tinha infectado, em 2002, 2003,
8.422 pessoas, tá? Causando 919 mortes. Então a taxa de mortalidade dele ficou em torno de 11%. Já o outro evento que nós tivemos de uma infecção também por corona foi em 2012, tá? Foi a síndrome respiratória branda, eles assim intitularam. Também causada por um coronavírus, também originário de morcegos, e ela surgiu lá na Arábia Saudita. E inicialmente o animal intermediário foi aí os dromedários, que acabou transmitindo para o ser humano. Na ocasião, em 2012, 2.494 pessoas se contaminaram, ok, com esse vírus, e 858 pessoas morreram, mostrando uma taxa aí de mortalidade de 34%. Tá, agora vamos falar da origem e disseminação do que nós hoje estamos estudando. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, que em dezembro de 2019, pessoas, tá, da cidade de Wuhan, adultos, começaram a procurar hospitais e eles estavam apresentando uma pneumonia severa, de causa desconhecida, ok? O que tinha em comum entre todas essas pessoas? Elas tinham ido conhecer esse mercado, eles frequentavam esse mercado atacadista de frutos do mar, que é onde eles vendem vários tipos de animais, beleza? E aí o que aconteceu? Eles vendem também cobra, olha só. E aí o que aconteceu? A vigilância sanitária decidiu fazer uma busca, tá, neste ambiente, acabou, vamos assim dizer, fechando esse local, porque todas as pessoas que estavam procurando o serviço médico, todas, sem exceção, haviam transitado por esse ambiente, e o que aconteceu foi em 31 de dezembro de 2019, a China notifica, então, um surto de doença respiratória aguda grave à Organização Mundial de Saúde. E em 7 de janeiro, já há, então, a identificação desse agente etiológico, esse micro-organismo causador, no caso, o coronavírus, ok? E identificam que ele tem uma homologia com o material genético do coronavírus que derivou do morcego de 95% e uma similaridade com o coronavírus que já causou na nossa história aí passada há pouco tempo, a síndrome respiratória aguda grave, 70% de similaridade. Então, olha só, quem é esse coronavírus? Por isso que tem o N, que ele é de novo coronavírus, ok? Ele é uma cepa mutante, é uma mutação. Tá ok, pessoal? E aí o que aconteceu? Uma vez que foi identificado esse agente etiológico, os microbiologistas foram lá e começaram a revirar esse mercado atacadista de frutos do mar. E detalhe, quando eles começaram a analisar toda a superfície daquele ambiente, eles encontraram diversas amostras positivas para a presença daquele vírus, ok? Ou partícula viral, tá bom? Confirmando assim que então o ponto inicial realmente foi ali. O que acontece então que em 11 de 2001 nós temos o registro aí do primeiro chinês que veio a morrer, primeiro caso fatal do Covid-19. E o que culminou para que o Covid-19 se disseminasse com tanta facilidade? O ano que começou esse processo da infecção, em dezembro de 2019. Muitas pessoas da cidade de Wuhan, eles saíram para comemorar com suas famílias o Ano Novo Chinês. E saíram já contaminados e esse, acredita-se, né, a melhor explicação para tanta disseminação tão rapidamente, foi que essas pessoas já saíram de forma assintomática de Wuhan, foram fazer visitas nas cidades, nos países próximos, ali Tailândia, Japão, Coreia do Sul, e acabaram transmitindo esse vírus, ou vírus, partícula viral, para as pessoas ali, para os seus familiares, para as pessoas que eles entraram em contato. Lamentavelmente, no dia 20/1, ocorreu então o registro tanto de transmissão profissional da saúde para pacientes, quanto pacientes para profissional da saúde, tá bom?
Então já houve esse primeiro relato, onde todos os profissionais da saúde já estavam muito bem aparamentados, eles começaram a se preocupar muito mais com as questões do EPI, e no dia 23/1, Wuhan entra em isolamento, tá? A cidade de Wuhan, onde há 11 milhões de pessoas habitando essa cidade ela entra em isolamento. Ninguém entra e ninguém sai de Wuhan. Outra informação que é importante comentar por que Wuhan foi isolada? Porque foi comprovado que já estava havendo a transmissão homem-homem, que a gente chama de transmissão comunitária. E essas pessoas estavam saindo de Wuhan e indo para outras localidades. O que aconteceu também, que nós vimos muito na mídia, e o autor desse artigo científico nos relembra, é que os aeroportos de diferentes países eles começaram a fazer uma espécie de pesquisa, né? uma busca, uma detecção em indivíduos assintomáticos e sintomáticos, principalmente os sintomáticos, onde eles ficavam medindo a temperatura das pessoas que estavam adentrando ao aeroporto, ok? Porque a gente vai ver, um dos sintomas é a febre. O que aconteceu também? Pessoas, então, que tinham entrado em contato com indivíduos que tinham sido confirmado positivo para coronavírus, essas pessoas elas foram procuradas pelos serviços de saúde e elas também entraram em isolamento, mesmo que não estivesse de forma alguma apresentando qualquer sinal e sintoma, porque ela poderia ser um indivíduo assintomático. E os indivíduos assintomáticos, foi decretado que eles deveriam ficar em isolamento por 14 dias. E quais eram as características desses indivíduos que deveriam ficar em isolamento, mesmo não apresentando sintomas? Pessoas que teriam viajado para Wuhan ou que teriam entrado em contato com pessoas que foram para Wuhan ou pessoas que conheciam pessoas que tinham ido para Wuhan, tá bom? Essas pessoas elas foram colocadas, não é uma quarentena, né? Porque são 14 dias de isolamento, esperando ter os sinais e sintomas se aparecesse. Estima-se aí que a disseminação desse vírus, ela a cada 2 dias ela duplica, tá? Mas algumas coisas aconteceram até essa curva exponencial ser de fato demonstrada. Um marco que fez o índice de indivíduos negativos se tornarem positivos foi a China ter alterado e ter atualizado os padrões de confirmação para testes positivos ou negativos para coronavírus. E o que eles fizeram? Eles começaram a implantar a biologia molecular. E esses testes são muito mais sensíveis, e imagine o que aconteceu. O que aconteceu foi que, desde que foi implantado, a própria China saltou o número de indivíduos contaminados. De 15 mil indivíduos de 3 mil indivíduos contaminados para 15 mil indivíduos contaminados, ok? Um outro fato importante é que 5/3, então a gente está falando em 5 de março de 2020, espalhado pelo planeta Terra, nós tínhamos 96 mil casos positivos de coronavírus, sendo que desses 96 mil casos, somente 80 mil, vejam bem, 80 mil estavam localizados na China. Ok? E com isso, o que aconteceu? A Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial da Saúde decreta pandemia, porque já havia 87 outros países relatando indivíduos com sinais e sintomas e testes confirmados para coronavírus, tá? É importante notar que enquanto a China estava aumentando, estava diminuindo os casos de coronavírus, os demais países estavam aumentando, tá? As medidas que já deviam ter sido tomadas na China, como lá
foi o inicial, elas foram tomadas, foram implantadas, o diagnóstico foi realizado, eles isolaram várias cidades e ao invés de continuar a disseminação, a população entendeu o que deveria ser feito, colaborou com o governo e começou a haver uma redução dos casos de indivíduos suspeitos e confirmados por coronavírus. O que hoje nós sabemos, tá? Nós sabemos o seguinte, que esse vírus, ele realmente é do morcego, todavia nós não sabemos qual é o animal intermediário. Pode tanto ser as hipóteses, podem ser os pangolins, como podem ser as cobras, tá? Que elas são animais vendidos naquele mercado de Wuhan. E que foram também encontrados esses vírions, né, as partículas virais do corona, sobre a pele desses animaizinhos. Agora o que falta é confirmar se de fato um dos dois é como se fosse o hospedeiro intermediário. Informação importante, tá? De todos os indivíduos infectados, 20% de fato apresentou uma condição crítica, tá? Sinais e sintomas críticos. 25% eles tiveram a recuperação sem problema algum, inclusive muitos nem procuraram os ambientes de saúde, como os hospitais, e somente aí, vamos imaginar, 3.310 pessoas morreram. Só que dessas 3.310 pessoas, 3.013 pessoas são da China, são chineses que morreram, tá? As outras 297 pessoas, elas, infelizmente, assim, elas morreram também, só que morreram em outros países, que também nos deixam em alerta, porque se elas não estavam na China, elas possivelmente entraram em contato, né, com pessoas contaminadas na China, e agora já esse vírion, ele já está literalmente em outros países, que é o que hoje a gente já sabe. Mais informações aqui que são importantes, aí vamos entrar na epidemiologia e patogênese. Primeira informação importante, tá? Todas as idades, todas as pessoas de todas as idades, elas são suscetíveis. Elas podem vir a entrar em contato com o vírus e ter sinais e sintomas e ter doença, ok? Todas as pessoas são suscetíveis, ponto. Principal forma de transmissão, sim, através de aerossóis, gotículas que são aí disseminadas através de uma tosse, de um espirro, por indivíduos sintomáticos ou assintomáticos, ok? O que já está comprovado é que o corona ele pode ser, sim, transmitido por indivíduos assintomáticos. Estudos aí demonstram que a grande carga viral está em células aí da nasofaringe. Isso demonstra que ali é a célula-alvo, estão ali as células-alvos desse vírus, e pacientes eles podem infectar, eles podem ser infecciosos enquanto os sintomas durarem. E até mesmo na fase de recuperação, o indivíduo ele pode infectar os outros. Somente quando cessarem todos os sinais e sintomas da doença, todos, sem exceção, que a chance de transmissão é baixíssima. E quando que a gente considera um indivíduo extremamente curado do corona? Veremos. O autor aqui nos mostra. Bom, bora lá. O que o autor comprova também, com base em outros artigos do corona, é que algumas pessoas elas são super disseminadoras, tá? No Reino Unido, o indivíduo ele foi em uma conferência em Singapura e ele ficou no mesmo hotel de algumas pessoas e ele conseguiu disseminar para 11 diferentes pessoas esse vírus, tá? Importante comentar também que ao ato de você tossir ou espirrar, esse vírion, essa gotícula contendo o vírion, a partícula viral, ela pode chegar até um alcance de 2 metros.
Então, a medida segura implantada e sugerida pela Organização Mundial de Saúde está correta de solicitar que você fique de 1 a 2 metros de distância de outra pessoa. Com isso, reduziria, sim, a disseminação. Outra informação importante, tá? Que o vírus, o vírion, partícula viral, ela pode permanecer viável por alguns dias, dependendo das condições atmosféricas, ou até destruídas em minutos, tá? Por exemplo, se tiver muito calor, os raios solares podem desnaturar essas proteínas virais e esse vírus ele não consegue mais ser infectante. Alguns desinfetantes comuns, tá? Eles também são eficientes para inativar essas proteínas virais, esses vírions, essas partículas virais. E aí eu vou dar nomes, né? Tipo, um exemplo. A água oxigenada, ela já foi comprovada ser extremamente eficaz a eliminar a partícula viral, o hipoclorito de sódio também, tá bom? E o álcool 70, como todo mundo anda ouvindo aí pela mídia. A principal via de contaminação, vias aéreas superiores, e eu posso desde me contaminar através com as minhas mãos e levar para minha boca, ou inalar propriamente dita uma partícula viral. Esses vírus, esses vírions, partículas virais, elas podem estar disseminadas em superfícies, elas podem estar em locais, por exemplo, como bebedouros, ok? E onde você vai beber uma água ali, pode haver a contaminação. Foi comprovado isso. E conforme informações atuais, que isso é extremamente importante, tá? Não há relatos de transmissão transplacentária. É aquela que se a mãe se contaminar, ela está grávida, ela não passa para o bebê, ok? Todavia, a transmissão neonatal ela ocorre, ela pode acontecer, tá bom? Então o bebezinho nasceu, se ele entrar em contato, ele pode vir sim a se contaminar. Bom, vamos lá agora para as manifestações clínicas. As manifestações clínicas do Covid, elas variam demais, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam, desde as assintomáticos, né? Eu posso estar contaminado e não ter nada, quanto a sintomas. E esses sintomas incluem febre, dor de garganta, dor de cabeça, fadiga, incluem mialgia, que é a dor muscular, e a falta de ar. Só que informação importante, 50% só das pessoas vão ter febre, tá? Mesmo contaminadas. O coronavírus ele também pode causar conjuntivite, tá? E ele pode causar diversos distúrbios das vias aéreas respiratórias, incluindo, por exemplo, uma pneumonia, tá? Sim, ele pode, o coronavírus é importante reforçar, ele sim, nós estamos vendo isso, ele pode sim levar um indivíduo à morte, ok? A média aí de tempo dos primeiros sinais e sintomas costuma ser de 5 a 7 dias, tá? Essa é uma média de tempo. Então, você pode, por exemplo, estar contaminado no quinto, no sexto dia e não ainda estar demonstrando sinais e sintomas. E indivíduos que necessitam de fato a hospitalização, o que o autor nos apresenta é que aí as manifestações começam a se agravar, principalmente se ele tiver doença crônica pré-existente e tiver idade mais avançada, tá bom? A média de recuperação e, vamos assim dizer, não ser mais um possível transmissor desse vírion, de 2 a 3 semanas, tá bom? A taxa de mortalidade, olha só, a taxa de mortalidade em idosos e idosos com doenças pré-existentes, ela vai de 50% a 75%, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a taxa de mortalidade de idosos ou idosos com doenças crônicas, ela varia de 50% a 75%, tá? E de adultos que necessitaram de hospitalização, essa taxa de mortalidade varia de 4% a 11%, mas a taxa geral de mortalidade, ela é baixa, ainda bem, varia de 2% a 3%. O que é o mais legal de comentar é o seguinte, que não tem sido relatado a doença em neonatos, em crianças e
Em neonatos, em crianças. No máximo, essas pessoas estão tendo sintomas leves, tá? Em uma quantidade de 34 crianças que elas deram entrada num hospital na China, apresentando alguns sinais e sintomas característicos da doença, 14 eram homens e 20 eram mulheres, tá? Uma faixa etária aí de 8 a 11 anos. E de todas essas crianças, acreditem, todas se recuperaram, nenhuma veio a morrer, somente 9% teve uma doença leve, quase todas as outras não tiveram nada, só uma simples febre, etc. E os estudos mostram que há similaridade entre neonatal, tá? Entre neonatos, que os neonatos se recuperam super bem e, se contaminados, a doença é muito leve, ok? E o diagnóstico? O diagnóstico, ele é mais ou menos hoje definido por 3 partes. Uma, biologia molecular, tem que ser identificado a presença do coronavírus por biologia molecular. Outra, raio-x, tá? Identificando aí como que estão os infiltrados aí nos pulmões, por exemplo, né? E um outro também que é a tomografia computadorizada, ok? E se a gente falar de tratamento? Poxa, tratamento, literalmente, o que hoje nós temos principalmente nos casos mais leves é tratar os sintomas, tá? Diminuir tua febre, tua mialgia, etc. Isso é o tratamento. Outra coisa, indivíduos que requerem de verdade ir ao ambiente hospitalar, esses indivíduos eles ficam isolados, tá? Porque eles entendem que prevenir é muito melhor, já é uma forma de tratamento, tá? Que assim não dissemina para outros pacientes, bem como para os profissionais de saúde. Aí a gente vai falar de prevenção. Prevenção. Então vamos lá. Estão se tomando todas as medidas e a prevenção é extremamente importante para que a gente consiga barrar o desenvolvimento desse vírus. Quando os casos suspeitos aí, eu tenho um caso suspeito, eu tenho sinais e sintomas, mesmo que ele seja leve, a recomendação é que não precisa ir ao ambiente hospitalar, basta você ficar em casa, e é importante que você, mesmo em casa, com sinais e sintomas, que você fique isolado. Eu moro com uma família, então fique num quarto, evite o contato, tá? A sua casa é importante que ela esteja sempre ventilada, com os raios aí solares entrando, então abra a cortina, abra as janelas, porque os raios solares eles podem danificar as proteínas virais. Se no caso de idoso, há uma pessoa que é o cuidador do idoso, e esse idoso, mesmo estando saudável, é interessante que o cuidador utilize, tá, máscaras, ok? Para que, se caso o cuidador vier a se contaminar, mesmo que esteja de forma assintomática, por ser um idoso, a faixa etária de risco, ele não transmita isso para o idoso, ok? Os cuidadores de idosos, segundo o autor desse paper, ele fala que é extremamente importante que a cada 15, 20 minutos lave bem as mãos. Com o quê? Com água e sabão, está ótimo, tá bom? Há um grande risco, tá, pessoal? Há um grande risco de transmissão do vírus, do Covid-19, para os próprios profissionais de saúde. Então você, profissional de saúde, fique muito atento, utilize todos os EPIs necessários, ok? Só a título de informação, lá em 2002, quando surgiu esse coronavírus, que era lá um pouco menos mutado, vamos assim dizer, em 2002, 21% das pessoas doentes eram trabalhadores de saúde. Muita gente, né? Só para vocês terem uma ideia, até a presente data, quase 1.500 trabalhadores aí da saúde, profissionais de saúde, na China se contaminaram. Graças a Deus, o número reduzido de mortes, apenas 6 indivíduos que morreram, que eram profissionais da saúde, tá? Infelizmente, o primeiro médico que identificou essa síndrome, ele se contaminou e ele veio a óbito. É importante, então, que todo profissional de saúde utilize todos os equipamentos de proteção individual, e um paciente com as suspeitas,
se ele tem sinais e sintomas brandos ou graves, ele tem que ficar em isolamento sempre, tá? Separado dos demais indivíduos. E é recomendado, mais ou menos, né, que os testes... É recomendado, perdão, o celular aqui disparou. É recomendado, diferentemente da pandemia que nós tivemos da gripe, por exemplo, que o indivíduo, uma vez que ele não apresenta mais sinais e sintomas, ele pode retornar, por exemplo, às suas atividades laborais, ele pode voltar ao trabalho, a criança pode voltar para a escola. No COVID, isso não é verdade. Mesmo que o indivíduo ele ficou gripado, ele apresentou sinais e sintomas, foi confirmado que ele tem COVID, ele já está recuperando, ele já não tem mais sinais e sintomas, ele só vai poder voltar às atividades laborais dele quando? Quando ele fizer um novo teste de biologia molecular e confirmar que ele não possui mais nenhuma carga viral, que ele não possui mais o vírus, ok? Esse é um protocolo diferente que a OMS adotou, junto com o CDC, que adotou para impedir, barrar a disseminação desse vírus, uma vez que esse vírus, essa partícula viral, ela pode se disseminar mesmo no indivíduo em recuperação, tá bom? Vamos lá, encerrando aqui a nossa conversa. A higiene é extremamente importante para barrar essa disseminação. Importante que você lave sempre suas mãos, importante que você, neste momento, não fique abraçando, dando as mãos às pessoas, que evite, sim, aglomerações, ok? Se possível, higienize suas mãos a cada 15, 20 minutos. Pacientes, eu devo usar máscara, professor? Vamos lá. Pacientes com sintomas de doenças respiratórias, com suspeitas de, eu acho que eu estou com corona, esse sim é recomendado, tá? Que você está com sinais e sintomas leves. Esse sim é recomendado. Já indivíduos que não estão com sinais e sintomas, não está espirrando, está tossindo, está com febre, está com dor no corpo, esses daí não precisam utilizar. E essa é a própria recomendação da Organização Mundial de Saúde, tá, pessoal? Entretanto, a China já meio que adotou que quando tiver aglomerações, as pessoas devam utilizar máscaras, seja em um surto ou não, tá bom? Então, aí vem a dúvida. E a vacina, professor? Bom, a vacina ainda está em desenvolvimento, nada concreto, e é essa as informações que este texto nos traz. Eu fico muito feliz, muito grato aí de ter encontrado esse artigo. Referencio novamente o autor e o artigo, o link está aqui, vou deixar o link anexo. Espero que eu tenha sido útil de alguma forma. E sim, vamos tentar tomar as medidas, né, apresentadas nesse texto, porque é um texto extremamente atual e que foi revisado por diversos pesquisadores e foi aceito a publicação. Então, logo, traz informações fiéis. Tá bom, pessoal? Bons estudos e sigamos.